O WW está voltando do intervalo. Conosco agora o cientista político Hussein Kalut, professor de Relações Internacionais na USP, pesquisador em Harvard. Hussein, obrigado por ter você aqui no programa conosco. Boa noite, Hussein. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Boa noite, Lorival. E o Lorival voltou do vestiário para o segundo tempo dele aqui. O Lorival de volta ao campo. Tensões é o mínimo que a gente pode dizer, né? É uma situação imprevisível. Até há pouco tempo, minutos atrás, o Lorival participando no Prime falava da neblina do Hormuz. Ele estava usando a tradução de uma célebre expressão em inglês chamada Fog of War, que é mais ainda, hein, Lorival? É a neblina que toda a guerra deixa, que a gente não consegue enxergar o que tem ali. E é o que na situação que estamos agora, sob a neblina da guerra. O Irã ameaça retaliar os ataques americanos ocorridos 24 horas atrás, enquanto em outro lado, porém no mesmo conflito, Israel expande os seus ataques no Líbano. Confira. A Guarda Revolucionária do Irã avisou que vai responder a qualquer violação do cessar-fogo. Além disso, afirmou ter derrubado um drone MQ-9 Reaper e atirado contra um jato F-35, mas não revelou quando isso ocorreu. Na noite da última segunda-feira, os Estados Unidos realizaram ataques na região de Bandar Abbas, onde estão importantes instalações da Marinha do Irã. Eles se concentraram em navios que, de acordo com a Casa Branca, estariam colocando minas no Estreito de Hormuz. Os iranianos negam. A Guarda Revolucionária, inclusive, pontuou que 25 navios teriam cruzado Hormuz em 24 horas. O governo do país criticou a postura americana diante das negociações para um acordo. این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی‌ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی‌ها و این تناقض در رفتار اینهاست. این موضوع بار اول نیست. Mesmo assim, o espaço para tratativas parece se manter aberto. Os principais negociadores do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, chefe do parlamento, e Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores, retornaram a Teherã depois de 2 dias de negociações em Doha. As conversas focaram na liberação de 24 bilhões de dólares de reservas do Irã que estão bloqueadas. A partir disso, o país iria lentamente permitir a abertura de Hormuz e retirar as minas da passagem marítima. Sobre o programa nuclear, a indefinição segue. Irã deseja que qualquer negociação sobre o tema ocorra depois da assinatura de um memorando com o fim da guerra. Trump, por outro lado, insiste na entrega dos mais de 400 quilos de urânio enriquecidos, ou então que eles sejam destruídos pelos iranianos com apoio de Washington. O secretário de Estado Marco Rubio disse que um acordo pode chegar em alguns dias. We'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. O Líbano é outro ponto que deve pesar nas conversas. Isso porque o Irã pede paz total nos 2 frontes. Mas Israel avançou acima da chamada linha amarela, que limitava operações em solo no território libanês. Benjamin Netanyahu disse que o foco dos ataques eram instalações do Hezbollah, atingindo mais de 100 pontos ligados ao grupo extremista. Como resposta, o Hezbollah lançou drones e mísseis contra os israelenses. Hussein, o que você está conseguindo ver nesse Fog of War, na neblina criada pela guerra? O Fog of War, na verdade, é um nome de um documentário do McNamara. O Lorival lembra bem disso. William, é o seguinte, os iranianos e os americanos avançaram nas últimas 2 semanas de forma significativa em torno de um acordo. Esse avanço levou os iranianos a irem a Doha para concluírem um diálogo a respeito da liberação dos recursos. Os paquistaneses, que são os mediadores, foram efetivos nesse avanço. Me parece que o ponto central aí é a questão libanesa. Os iranianos não abrem mão, no contexto da assinatura desse arranjo todo para a pacificação do conflito com os americanos, o Líbano seja incluso. Os americanos não têm problema do Líbano ser incluso. O problema é Israel. Israel não admite que, no âmbito do acordo, o Líbano seja incluído, porque para Israel isso seria uma derrota. Então é preciso separar o Líbano do acordo geral. Isso que os iranianos não aceitam.
Por que para Israel isso é importante? Porque o Líbano fora do acordo seria, em certo sentido, uma salvação para Netanyahu. Netanyahu está atrás nas eleições israelenses, está pressionado no contexto político interno e ele precisa da carta libanesa. Por isso que ele hoje ampliou, aliás, nos últimos 2, 3 dias, ampliou as incursões militares no Líbano. Essa ampliação tem um objetivo, que é, basicamente, pressionar o governo libanês a assinar um acordo de paz. E, pressionando o governo libanês a um acordo de paz, ele teria algo a oferecer no contexto político interno. Então, essa é a finalidade do cenário na atual conjuntura. O Hussein está nos sugerindo que a gente devia tirar o foco de Hormuz, até agora o foco, sobretudo, do noticiário, e inverter a perspectiva do conflito. Quer dizer, parem de olhar nesse momento para Hormuz e olhem para o Líbano, que seria mais ou menos como dizer, Netanyahu que começou essa guerra e ele que não deixa terminar. Claro, não, isso é muito claro, porque o efeito eleitoral que essa guerra tem sobre Netanyahu é exatamente o contrário do que tem sobre o Trump e os republicanos, né? O Netanyahu tem uma eleição no dia 26 de outubro, no qual as chances dele eram muito baixas antes dessa aventura para a qual ele arrastou o Trump no dia 28 de fevereiro. Então, para ele continuar essa guerra faz todo sentido. Os israelenses têm uma tolerância à dor grande, né? Quando se trata de enfrentar o Irã, e esse é o cenário absolutamente o contrário do que acontece com os americanos neste momento. Então, há essa disputa e por isso que o Trump trouxe essa ideia do acordo de Abraão como uma sinalização de que ia buscar a normalização das relações com Israel, dos países muçulmanos como resultado de um grande acordo, e isso é mais uma neblina da guerra psicológica, né? Não tem a menor lógica isso que ele prometeu. Agora, o que está acontecendo no terreno no Estreito de Hormuz é que os Estados Unidos não estão muito longe de ter terminado o trabalho, né, de degradação das forças iranianas que controlam o Estreito. E os iranianos, sabendo disso e sabendo da pressa dos americanos de chegar a um acordo, estão aumentando cada vez mais as suas condições. Então, hoje, ouvi eles falando, funcionários iranianos falando da taxa de praticagem, né? Que é uma taxa cobrada no mundo inteiro em lugares, em vias marítimas ou fluviais, que são muito difíceis de navegar, né? Tem aqui no Amazonas, tem na Guanabara, tem em Santos, tem na Austrália, tem em tudo quanto é lugar, mas sempre por razões naturais, né, de sensibilidade ambiental, enfim. E aí você precisa de um prático, que aliás é muito bem remunerado, para fazer esse trabalho, um prático local, e aquele país vai cobrar quando se trata de uma embarcação estrangeira. Agora, isso não tem a menor lógica querer cobrar isso no Estreito de Hormuz, porque quem está causando a insegurança da navegação são os próprios iranianos. Nunca precisou, né? Exato. Então, isso é o quê? Racketeering. Isso é coisa de máfia, né? Você impõe um risco e você cobra para retirar... Taxa de segurança. Esse risco, né? Mas isso só mostra o quanto os iranianos estão recrudescendo na ideia de perpetuar o seu controle sobre o Estreito de Hormuz, que é um verdadeiro pesadelo para o Donald Trump. Quando o Lorival se refere à pressa do Trump em fechar um acordo, tem um bocado de gente tirando, eu vou usar a linguagem popular, tirando o maior sarro do Trump. Porque naquele famoso best-seller dele, A Arte do Deal, né, A Arte do Negócio, as primeiras frases que ele diz é o seguinte: jamais mostre pressa numa negociação, porque aí é que o seu oponente vai sentir a sua necessidade de um acordo e, portanto, você está perdido. Que parece que é o que o Irã está fazendo com o Trump. Sente a necessidade dele de fechar um acordo em termos quaisquer que sejam, porém logo, rápido. O que, até aqui, Hussein, você identificou que os americanos considerariam, digamos, um recuo necessário para atingir isso? Eventualmente algum palavreado dúbio sobre o programa nuclear iraniano? Olha, os iranianos, eles têm todo o tempo disponível ao seu favor. Quanto mais demorar a costurar um acordo, melhor para eles. Se eles pudessem gastar
todo o tempo restante do mandato do Trump, eles não hesitariam. O Trump está pressionado. O Trump, na verdade, tem um único objetivo: conseguir qualquer acordo que seja para ele comercializável, em que ele possa dizer que é melhor do que o acordo do Obama. Esse, para ele, agora é o objetivo. Qualquer acordo que seja que ele possa vender como melhor do que o Obama. O ponto fundamental é o que o Trump aí aceitou logo de cara, flexibilizou uma posição fundamental, que é o descongelamento dos ativos iranianos logo nos primeiros 30 dias de um eventual acordo nuclear, que é a liberação em torno de 12 bilhões de dólares para os iranianos. Segundo ponto de flexibilização, em que ele admite, na verdade, a destruição do material nuclear em solo iraniano. Ou seja, na hipótese de não transferência do material nuclear enriquecido acima de 60% para um terceiro país, é que esse material pudesse ser destruído dentro do solo iraniano. São esses dois pontos em que o Trump, de fato, flexibilizou muito a posição dos Estados Unidos. Deal or no deal? Pergunta de Hamletiana. No dust, no dollar. No dollar. No dust, no dollar. É que ele chama aquele material nuclear de poeira nuclear, né? Dust. Exatamente, vai ter acordo. O Trump vai se esmerar em embalar esse acordo como uma vitória, né? E aquele séquito dele vai se esmerar em acreditar que é uma vitória. Mas o custo político está dado, né? Assim, o Trump vai ter de lamber as feridas. E eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, às vezes vejo comentários aqui no Brasil mesmo, pessoas falando assim: se os Estados Unidos quisessem, eles venceriam a guerra, eles destruiriam o Irã. Porque as pessoas têm uma visão binária e monodimensional do que é uma guerra, né? Como se fosse só uma disputa sobre quem é que é capaz de destruir mais o adversário. Mas uma guerra é um evento político muito mais complexo do que a simples força bruta, né? Tem a geografia e tem a tolerância à dor. Então, não adianta você golpear o seu adversário 20 mil vezes mais do que ele é capaz de te golpear, se a tolerância dele à dor é 20 mil vezes maior que a sua. Ele ganha no final. Ele apanha, você desiste de bater e ele ganha. A guerra é algo muito complexo, né? Então, assim, e talvez o próprio Trump tivesse essa visão unidimensional e binária, né, da guerra, é coisa que os iranianos não têm. Eles têm uma história, né, de milênios ali da Pérsia naquela região. Então, o Trump vai ter que aceitar isso e vai tentar dar a melhor embalagem possível para isso. Ele é muito hábil nisso e ele tem um grupo de seguidores, de eleitores prontos para assimilar esses twists que ele faz na história. Dito de modo muito irônico, muito cínico, assim, televisão não é um veículo que permite muita ironia e nuance. Eu vou tentar. O azar do Trump foi que deu certo com Maduro. Porque isso convenceu que a extraordinária potência militar americana seria capaz de sozinha resolver tudo. Eu sei que eu vou terminar o segmento fazendo uma pergunta muito ampla, Hussein, por isso desculpe pedir que você tente ser breve nela, porque ela é ampla de fato. Nós estamos vendo, no caso da Ucrânia e do Irã, duas potências militarmente consideradas inferiores a seus adversários, sendo capazes de impor a eles algum tipo de situação que eles achavam que jamais aconteceria? Isso é fato, William. É você negar ao seu adversário uma vitória concreta e decisiva, por mais que essas potências são potências nucleares e potências com capacidade de destruição massiva, elas não têm a capacidade de utilizarem todos os seus recursos. Primeiro, pelo fator geográfico, né? O Irã
E a própria Ucrânia, pelo próprio fator geográfico. A Rússia primeiro tentou invadir a Ucrânia, tentou chegar a Kiev e depois teve que recalcular a sua estratégia de inserção no território ucraniano, até pela falta de suprimentos, teve que recuar e reconsiderar a forma de atuação e se contentou em ficar num espaço geográfico muito delimitado. E isso também acontece com os Estados Unidos, em certo sentido, quer dizer, você derrubar o regime envolve a orquestração de uma invasão militar que eles não são capazes de engendrar. Então, nós vemos o efeito da geografia, nós vemos o efeito também da tecnologia barata que é capaz de se impor dentro de um teatro de guerra que acaba se impondo, em certo sentido, a potências muito maiores. Pela incapacidade dessas potências, por mais que sejam nucleares, de não usarem os seus recursos também. Sim, peço desculpas pela pergunta longa e, ao mesmo tempo, meu agradecimento pela sua capacidade de síntese. Hussein Kalut, professor de Relações Internacionais da USP, pesquisador de Harvard. Obrigado por ter participado do programa. Boa noite, Hussein.